Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso terão nosso comentário para uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. No caso dessa questão, é mais precisamente sobre a parte de concordância verbal e nominal. De acordo com a nossa avaliação, o ideal é atribuirmos um nível médio de resolução depois da primeira leitura. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda as funções das palavras no contexto da frase. Mais precisamente, sobre a parte de concordância verbal e nominal. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Em alguns casos, se o candidato dominar bem o assunto de sintaxe, vai poder sacar o gabarito já depois da primeira leitura. Só que o que nós aconselhamos é atribuir um nível médio de resolução. Vamos entender. Segue um quadro. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Auditor 2022. Assinale a alternativa em que a concordância nominal e verbal está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. A verdade é que falta aos brasileiros oportunidades de desenvolvimento real. B. Há quem defenda que não se encontra no Brasil as condições ideais de crescimento. C. O que desanima o povo brasileiro é perceber que já fazem anos que estamos em crise. D. É completamente desfavorável em nosso país as projeções para um futuro de estabilidade. E. Será que haveria meios de o Brasil ter, de fato, a projeção internacional que merece? Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas as concordâncias nominal e verbal estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, será que conseguimos sacar o gabarito com segurança já nessa fase de pré-leitura? Dependendo do domínio que o candidato tiver do assunto de sintaxe, ele pode sim sacar o gabarito já nessa fase. No caso, o enunciado pergunta sobre as concordâncias nominal e verbal. Quem não dominar ainda esse assunto vai ter nessa videoaula uma boa fonte de reforço nos estudos, porque nós vamos abordar vários casos. Por outro lado, quem dominar bem o assunto de sintaxe tende a perceber que, de fato, a única alternativa que não tem qualquer erro de concordância nominal ou verbal é a alternativa E. Como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão é, por enquanto, marcarmos apenas uma seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. No fim das contas, para sacarmos o gabarito com segurança, precisamos avaliar cada uma dessas alternativas para identificarmos se há qualquer erro de concordância. A cada erro de concordância que nós encontrarmos, nós eliminamos a alternativa. E a única, de fato, que não contém qualquer erro de concordância nominal ou verbal é justamente a alternativa E, ou seja, inevitavelmente,
a última das alternativas que o candidato vai ler. Então, de acordo com a nossa avaliação, o nível de dificuldade é médio. No fim das contas, apenas uma das alternativas já pode ser eliminada depois da primeira leitura. Sobre isso, nós vamos falar mais adiante. Isso nos convida a, pelo menos a princípio, atribuir um nível médio de resolução. Só que, dependendo do candidato, também pode atribuir um nível fácil ou, ao contrário, atribuir um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos reler cada uma das alternativas para encontrarmos qualquer erro de concordância nominal ou verbal em cada uma das alternativas. Começando pela alternativa A. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, um artigo deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, para começar, que não há qualquer erro de concordância nominal ou verbal nesse termo que nós estamos colocando agora em vermelho. Vejam que o artigo definido A está concordando em gênero e número com o substantivo verdade, ou seja, no feminino singular, assim como não há qualquer erro de concordância nominal no trecho que nós estamos colocando em vermelho agora. O artigo definido os está concordando em gênero e número com o substantivo brasileiros, já que tanto o artigo quanto o substantivo, no gênero masculino, número plural. Então, até agora, não há qualquer erro de concordância nominal nessa alternativa, mas nós já podemos notar um erro de concordância verbal, que estamos colocando agora em vermelho. De acordo com a norma padrão da nossa língua, um verbo deve concordar em número e pessoa com seu sujeito. Ou seja, o verbo falar deveria concordar em número e pessoa com seu sujeito, que no caso é o substantivo oportunidades, que está na terceira pessoa do plural. Só que o verbo está na terceira pessoa do singular. O certo seria o verbo estar na terceira pessoa do plural, como nós estamos colocando agora. Então, como que nós encontramos um erro de concordância verbal nessa alternativa, ela já está eliminada da condição de gabarito da questão. Agora vejam a alternativa B. Reparem que o verbo defender está concordando com seu sujeito quem em número e pessoa, porque está na terceira pessoa do singular, tal como o pronome quem. Só que o mesmo não se pode dizer do verbo encontrar, que está na terceira pessoa do singular, enquanto seu sujeito condições está na terceira pessoa do plural. Então temos aí mais um erro de concordância verbal. O certo seria a forma como está escrito agora, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito da questão. Agora vamos à alternativa C. Começamos avaliando o trecho que está em vermelho agora. No caso, o verbo desanimar está concordando com o sujeito o, que nesse caso é um pronome demonstrativo, e está na terceira pessoa do singular. Agora vejam esse outro trecho que nós estamos destacando agora. Tanto o artigo definido o quanto o adjetivo brasileiro estão concordando em gênero e número com o termo povo a que se referem, porque estão no masculino singular. Só que nessa alternativa, o que pode enganar é em relação ao verbo fazer, porque esse verbo está indicando passagem de tempo. E de acordo com a norma padrão da nossa língua, quando um verbo indica passagem de tempo, ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito e tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, cuidado principalmente com isso. O sujeito desse verbo não é anos. Trata-se de um verbo sem sujeito, de modo que isso exclui essa alternativa da condição de gabarito da questão. Agora vejam a alternativa D, que é a mais fácil de ser eliminada. E é a única que, de acordo com a nossa avaliação, pode ser eliminada depois da primeira leitura. Basta ver o que nós estamos colocando agora em vermelho. Primeiro, temos um erro de concordância verbal, já que o verbo ser tem como sujeito
o substantivo projeções, que está na terceira pessoa do plural, só que o verbo está na terceira pessoa do singular. Além disso, também temos um erro de concordância nominal, já que o adjetivo desfavorável deveria concordar com o termo a que se refere, ou seja, as projeções, que está no feminino plural, enquanto que o adjetivo está no singular. Então essa alternativa D está quase que completamente errada. Por isso a excluímos da condição de gabarito da questão. Agora vamos verificar se há qualquer erro de concordância nominal ou verbal na alternativa E. Começando pelo verbo ser. O sujeito desse verbo é a oração que está em preto. Então esse verbo tem que de fato estar na terceira pessoa do singular, como de fato está. Agora vejam o que nós estamos colocando agora em vermelho. A forma verbal haveria do verbo haver. Quem pensou que o sujeito desse verbo fosse meios, errou. Trata-se de um verbo sem sujeito. Temos aí mais um caso de impessoalidade verbal. O verbo haver quando tem o sentido de existir. Verbo impessoal, ou seja, oração sem sujeito, e o verbo tem que permanecer na terceira pessoa do singular, como de fato está. Vejam agora o outro trecho que nós estamos colocando agora em vermelho. O artigo definido o se refere ao substantivo Brasil, que é masculino singular. Então a concordância nominal aí está correta, pelo menos até agora. E agora nós vamos ampliar o trecho que está em vermelho. O sujeito do verbo ter está na terceira pessoa do singular. Então a forma verbal do infinitivo está correta. Agora vamos mudar o trecho em vermelho. O substantivo projeção é feminino singular. Então tanto o artigo definido quanto o adjetivo precisam concordar com ele, como de fato acontece. O artigo definido a é feminino singular, enquanto que o adjetivo internacional é comum de dois gêneros, então vale tanto para o masculino quanto para o feminino. O que não poderia é estar no plural, como de fato não está. Por fim, vejam essa última mudança dos termos em vermelho. O sujeito do verbo merecer é o Brasil, ou seja, terceira pessoa do singular. Então a forma verbal, de fato, está concordando em número e pessoa com esse sujeito, como pede a norma padrão da nossa língua. Então não há qualquer erro de concordância nessa frase. Então essa alternativa é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, como eu já disse, existem candidatos que conseguem sacar o gabarito dessa questão já depois da primeira leitura. Entretanto, vocês devem estar percebendo que a sacação dos erros das alternativas incorretas não é uma tarefa das mais fáceis, exceto na alternativa D. Por isso, nós preferimos avaliar essa questão como sendo de nível médio de resolução, mas dependendo do candidato, o nível pode ser outro. E o nosso canal Português Papo Cabeça deseja a todos vocês um feliz ano novo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada.
E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.